Criptopiratas. Criptopiratas. Debate Cripto. Criptopiratas. Bom, vamos lá para o debate. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Vamos falar sobre Smart Money, investimento institucional em criptoativos. Esse é um tema que está ficando cada vez mais forte e a gente tem um cara que conhece tudo sobre esse assunto. Ele é o Fabiano Nagamatsu, CEO, gestor da aceleradora Austin Move. Ele está aqui com a gente via remoto. Tudo bem, Fabiano? Me escuta? Olá, tudo bem? Estou aqui. Prazer em conhecê-los aí. Muito obrigado pela oportunidade. Poxa, eu que agradeço demais você ter aceitado o nosso convite, espero que você consiga vir presencial aqui, mas de qualquer maneira é um prazer falar contigo, tá? E também temos, é claro, nossos convidados da casa, especialistas aqui do TC Cripto. Vou começar por ele, Paulo Bogosian. E aí, Bogo, tudo bem? Fala, Nick. Prazer estar aqui, mais um programa. Vamos com tudo aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Fabiano. Fala, Jorginho, vamos com tudo. E também temos, é claro, o Jorge Souto. E aí, Jorginho? E aí, pessoal, tudo bem? Mais um aí para nossa lista, né? Fabiano, obrigado aí pela disponibilidade, vai ser uma conversa muito boa. Bom, antes da gente entrar em detalhes sobre a Austin Move, o que é uma aceleradora de startups, ele vai explicar tudo pra gente, a gente vai fazer o nosso tradicional giro de mercado, tentar entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Bom, vou começar por você, Bogo. O Bitcoin acabou disparando nos últimos dias aí, hoje está enfrentando um momento ruim depois de ter chegado ali nos 45 mil, tem uma resistência nesses 45 mil, o que você está vendo para a moeda aí nos próximos momentos? Eu acho que tem uma briga boa aí nos 46 mil, uma resistência bem importante, e aí hoje um dia de alguns triggers aí, né, o primeiro deles você mencionou, foi esses 3,6 bi de dólares que foram recuperados do hack da Bitfinex, que acabam exercendo um overhang no Bitcoin, mas que é pequeno, porque esses 3,6 bi vão ser vendidos ao longo de 18 meses, então, assim, 160 aproximadamente, né, por mês, não faz tanto preço, o mercado consegue absorver facilmente. Além disso, está tendo um painel lá no Congresso americano sobre regulação de stablecoins. E aí também existe uma certa expectativa se pode vir alguma mão pesada do governo americano, visto que as stablecoins costumam ser o principal alvo dos reguladores americanos. Mas até agora é tudo tranquilo, relativamente tranquilo. E a realização até o momento está bem natural, assim, nada muito relevante para padrões de volatilidade do Bitcoin. Perfeito. Bom, Jorginho, o Bogo deu aqui a deixa, eu vou tentar pedir para você explicar melhor. Qual que é a relação? Agora a justiça americana confiscou lá 3,6 bilhões de Bitcoin referentes àquele hack de 2016 da Bitfinex. Com isso, um token Leo disparou. O que é esse token e por que ele está disparando agora? Vamos lá pegar aqui a parte da história, né? Em 2000 e... posso estar enganado, acho que foi 2019, o Tether, o polêmico Tether, ele divulgou que ele não tinha reservas suficientes para a quantidade de Tether emitidos, porque um banco que ele trabalhava quebrou. E as autoridades do país, acho que era da Polônia, confiscaram por volta de $1 bilhão. E aí eles ficaram, o Tether na época, a moeda era bem menor a quantidade que ele tinha emitido, então ele ficou tipo 70% com reservas e 30% sem reservas. Aí, a Bitfinex ela é uma exchange muito antiga e conhecida por ter baleias de cripto muito antigas que operam nela, né? Tanto que ela às vezes faz fluxos de compra e venda muito relevantes que mudam tendências de mercado ou fazem ou influenciam muito, né, no desenvolver do mercado. E aí, eles meio que correndo, o time da Bitfinex falou, a gente precisa achar uma solução. Então a solução que eles acharam foi emitir um token, esse token chamado Leo, foi vendido para 50, 60 pessoas, os 1 bilhão, né, o valor completo, para caras que eram do mundo do cripto muito antigos. E quais eram os termos desse Leo? Esse Leo ia ser emitido a $1, então a Bitfinex, que é uma empresa do grupo da Tether, recebeu esse 1 bi para poder, né, para ter as reservas que ficar 1 para 1, né? O dólar, o Tether está 1 para 1 com o dólar. E aí qual era o mecanismo que trazia valor para a moeda? 20% das receitas da Bitfinex
20% das receitas da Bitfinex iam ser utilizadas para comprar no mercado LEO todo dia, né? E esse LEO ia ser queimado. O LEO que era comprado era queimado. Mas dentro do white paper, né, do projeto do token, tinha lá uma provisão que era o seguinte: se eles reavessem qualquer recurso, seja desse banco que foi a falência, seja do REC de 2016, que ainda não, as moedas estavam na blockchain, mas não conseguiram ter acesso a ela. Qualquer que fosse o valor que eles reavessem, 80% ia ser utilizado para recomprar LEO. E aí eles têm um prazo de 18 meses a partir do momento que eles recebem posse, né? E aí, no sábado, a gente, no Twitter e alguns grupos que a gente tem de caras gringos e tal, começaram a falar, puta, tá tendo algum movimento estranho na LEO. A LEO tá subindo muito, ela tinha subido de 1,20 há poucos dias atrás, já estava a $5. E aí, eu acabei procurando no Twitter, eu achei um tweet de um cara que é meio que um analista forense de cripto, e de outro cara também chamado ErgoBTC, que também é outro forense de cripto muito respeitado, eles falando que o padrão como essas moedas, né, do REC, eles se movimentaram e foram consolidadas numa carteira só. E o modo como isso foi feito parecia ser muito semelhante à outra vez que o governo americano apreendeu também bitcoins. O que ele fez? Ele manda um bitcoin de teste e aí logo depois ele consolida numa carteira só. Isso aconteceu a mesma coisa. E aí a gente falou, cara, acho que vai tomar um risco aqui. Tinha alguém defendendo o papel, a gente foi e tomou. Aí agora, a gente esperava até que ia demorar mais tempo, mas acabou sendo mais rápido, saiu a notícia. Isso aí aconteceu entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro, né? Essa movimentação... Começou a subir por ali. A gente, de fato, entrou na operação no sábado. E aí, só que agora a gente acabou zerando a posição, colocamos lá no canal, mas aí... Calma aí, não é assim. O Jorginho, ele acabou de fazer 50% em 3 dias. Precisa pontuar essa parte. Não, foi só eu, né? Você também, agora. Quem seguiu o trade. Foi. E aí, só que agora a gente tem outros problemas, né? Inclusive o LEO começou a cair. Por quê? O recurso não está com a Bitfinex. O recurso está com o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano. E... espera-se, obviamente, dado que foi um REC da Bitfinex, que esse recurso seja devolvido para a Bitfinex. Só que isso não está claro, primeiro, se vai ocorrer, ou se eles vão leiloar as moedas, né? Às vezes, quando os reguladores americanos eles confiscam, eles fazem um leilão para quem paga mais pelos lotes de moedas e tudo mais. E então isso não sabe se eles vão receber de volta. A expectativa é que sim, obviamente. E também não se sabe quando isso vai ocorrer, porque tem um processo legal, obviamente, para que isso ocorra. Então não vai ser algo no curto prazo. E aí o token começou já a dar uma recuada, porque, né, obviamente vai ter muito tempo para isso acontecer. Já é um token que depois da subida está valendo 7, 8 bi de dólares, então, né, já é um valor muito relevante. Mas confirmando que devolve, de fato vai ter uma pressão compradora constante, e como o token ele é queimado, a oferta ela vai diminuindo, né, a cada compra. Então, cada unidade, o market cap ela vai diminuindo, mas cada unidade de moeda ele vale mais, porque o cara é obrigado a comprar. Então, vai ter essa dinâmica. Então, acho que assim, o trade já foi muito bom, mas foi realmente um caso muito peculiar aí que aconteceu no mercado, né? Nada diferente de cripto. Perfeito. Bom, antes da gente começar a falar do Austin Move, eu já vou chamar o Fabiano aqui, vou pedir um pitaco dele sobre o mercado. Esse assunto das CBDCs, dessas moedas emitidas por bancos centrais, está muito forte recentemente. Principalmente também com os Jogos de Pequim, aí todo mundo se volta para a China e tá lá, a moeda está em teste, está sendo utilizada por atletas internacionais. Inclusive, senadores americanos reclamaram da utilização por atletas americanos. Eles queriam proibir os atletas americanos de utilizar o yuan digital, com receio de que eles tivessem a privacidade invadida ali, pudessem ser investigados, enfim. Fabiano, como você vê essas CBDCs? Você tem uma posição sobre esse tema, dessas moedas oficiais, digamos assim? Bom, Nick, boa pergunta aí. Eu acredito que é um ponto que é difícil de correr,
disso aí. A gente sabe que isso vai acontecer de fato. A gente sabe que, por exemplo, pega aí 90% dos países, que é responsável por 90% do PIB global hoje, já está avançando com essas CBDCs, tá? A gente sabe que isso tende aí um pouquinho contra, por exemplo, o movimento de criptomoedas, descentralização, de democratização e tudo mais, para alguns tipos de países, no caso o país da China, aí a gente vê, e aí você citou logo no começo, né, na chamada ali, um influenciador falando sobre isso também. Então, é uma forma de certa forma, monitorar, de controlar ali, mas, por outro lado, eu também vejo o lado positivo. Se está lançando uma moeda digital e tudo mais, isso vai dar mais força também para o movimento de criptomoedas, criptoativos aí que estão sendo lançados. E a gente trabalha, quando a gente fala questões de startups e tudo mais, isso tende a crescer cada vez mais, democratizar e descentralizar. Perfeito. Já que você puxou o gancho das startups, aí vamos falar de startup então. Vamos falar, na verdade, de investimento em startup. Você é gestor da Austin Move, que é uma aceleradora. Eu queria entender o que é uma aceleradora e se vocês investem, então, em startups ligadas à blockchain, aos criptoativos. Explica esse modelo de negócios pra gente. Bom, uma aceleradora de startup no modelo mais tradicional, aí você tem várias startups hoje pelo mundo, ela teoricamente trabalha um conglomerado de profissionais, especialistas de determinadas áreas, então a partir de mentorias, eles oferecem aí serviços de mentorias, de consultorias, estratégia, aí quando nós pegamos o formato um pouquinho de incubadora, que ali no passado, na década de 80, o Sebrae trabalhou muito bem isso, e que vai além da consultoria, com assessorias também, a gente pode trabalhar hoje as startups, ou melhor, as aceleradoras Venture Builder, ou que trabalham com Smart Money. Então, a gente aqui na Austin Move, além de trabalhar com as questões de investimento, né? E hoje a gente tem até um movimento interessante, Nick, que vale a pena a gente falar aqui sobre o investimento, o pitch reverso, que é um movimento que está crescendo muito, porque está tendo muito dinheiro hoje de investimentos em startups. Pega essas grandes, né, Monatis, SoftBank, essas grandes estão derramando dinheiro nas startups brasileiras aqui, não preciso ir de longe, mais de 10 unicórnios só o ano passado. Aqui nós estamos entre os 3, 4 países que tem mais unicórnios no mundo. Então, houve o inverso. Agora, eu vou escolher o tipo de investidor. Eu vou escolher esse investidor. Então, quando nós falamos que a aceleradora Venture Builder hoje ela está ganhando destaque, ela não está só investindo, não está só dando mentoria, mas ela também está dando Venture Builder. Eu não gosto muito da expressão do Venture Builder ao pé da letra, que se chama fábrica de startups, porque startups são pessoas, mas a gente pode falar que é um estúdio de startups, algo do gênero, onde a gente também tem desenvolvimento, então nós temos equipe de desenvolvimento aqui, de diversas áreas, na área de blockchain, inteligência artificial, deep learning, nós temos toda a questão de branding, né? E aí um spoiler aqui em primeira mão para vocês, né? Nós estamos criando, assim como todos, que eu acredito que nós vamos avançar nessa conversa, todos os grandes players hoje, grandes magazines hoje do mercado estão criando ecossistemas. Então, a aceleradora, de certa forma, ela vem para criar um ecossistema com tese muito bem estruturada ou não, talvez de uma forma mais aberta, para apoiar as startups no mercado juntamente com as suas comunidades. Perfeito. E para eu entender melhor, vocês, além desse modelo de investimento, também de mentoria, vocês colocam profissionais dentro dessas startups para ajudar nesse desenvolvimento interno delas? Ou é um movimento mais externo ali, de uma ajuda de fora? Não. Nós temos profissionais, Nick, que desenvolvem. Então, nós analisamos bem a startup que nós vamos investir, seja financeiramente ou por meio de Smart. Nós acabamos formando esse profissional, ou se nós temos já também no nosso time já esse tipo de profissional, de tecnologia, de brand, alguma coisa assim, a gente acaba alocando para que essa startup escale aí em termos tecnológicos. Ah, legal. Só vou dar aqui um comentário do nosso Felipe Pontes, nosso professor do TC, que mandou um fala, galera, ontem comprei mais um pouco de Bitcoin e Ethereum,
Tá mandando bem, professor. Valeu pela audiência de sempre. Já tá certo. Tá indo com segurança, né? Tá indo com segurança na carteira mais tradicional, digamos assim, mais conservadora. Mas, bom, voltando aqui pro tema das startups, eu queria saber se a Austin Move, então, investe em projetos blockchain, cripto, se é o foco da aceleradora ou se é simplesmente um dos setores que vocês estão ali fazendo os aportes. Como que tá a situação nesse momento? Bom, Nick, a nossa ideia de montar o ecossistema a partir da aceleradora Austin Move é sim baseada em blockchain. A gente sabe que é uma tecnologia que traz uma certa segurança e ela tem diversas vertentes ali, além da cripto. Nós investimos em startups, as primeiras startups, em 2 meses de operação, nós investimos em 7 startups, todas elas com inteligência artificial e tecnologia blockchain, e agora 3 delas já estavam atuando com criptomoedas, criptoativos, NFTs. Então nós temos essa vertente sim. Se eu posso falar assim, como no mercado tradicional de startup, essa é a nossa tese. Então nós, de certa forma, investimos sim, e o ecossistema que nós estamos criando é para isso, é para que a gente possa dar todo o aparato tecnológico com plataformas de blockchain próprias e tudo mais, além de lançar novas criptos aí. Uma das startups aqui, ela está lançando uma cripto a partir ela monetiza, né? Ou melhor, a gente vai falar assim, como que eu posso falar no termo mais técnico, a gente acaba minerando a partir da condução de dados, né? A boa condução do motorista, por exemplo. Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta, né? Você está aí nesse setor, como é que você está vendo o mercado, né? Está tendo uma procura maior, mais gente falando com vocês, porque obviamente quando o mercado vem bem já há 2 anos aí, e consequentemente muita gente acaba falando, não, acho que eu vou fazer uma coisa com cripto e tal. E também, como é que você está vendo os projetos que chegam a vocês, obviamente, estão tão bem estruturados, eles estão chegando com pitches de qualidade, ou ainda é um share pequeno ali do que chega para vocês, que de fato é algo que está estruturado e está pronto para ir para o mercado? Perfeito, perfeito. Bom, quando a gente trabalha com a questão dessas análises, a gente não trabalha muito com startups muito early stage, a gente trabalha já com aquelas que já estão mais em operação, tração, e por eu representar o Ministério da Economia também, eu acabo selecionando algumas startups já que já estejam mais maduras. Por ser mentor no mercado, a gente acaba mentorando, dando aquela modelagem. Mas sim, hoje no mercado de uma forma geral, se a gente pegar as 94 comunidades oficiais que tem no Brasil, comunidades de startups, nós vimos muito esse problema de que as pessoas acabam confundindo, fazer um MVP e fazer algo meio nas pressas, numa inconsequência. E eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse capital, e muitas das vezes a pessoa não precisa desse investimento. Nós temos muito... mas eu vejo que movimentos grandes, como por exemplo o Techstars, né, que fez agora recentemente uma parceria com a Distrito, eles têm lançado aí, potencializado mais, por exemplo, os Startup Weekends, né, dando mais qualidade a essas startups que saem da fase de ideação, vão, né, criam seus MVPs, testam no mercado e aí elas acabam vindo com mais solidez ali. Mas ainda a gente enfrenta muito isso, coisas que, por exemplo, no mercado americano a gente já vê que as startups elas já vêm mais maduras ali do ponto de vista até mesmo técnico, né, da sua estruturação, da sua do formato do modelo de negócio já está muito bem detalhado. Como que é esse trabalho junto ao Ministério da Economia? Fiquei curioso. Eu também. E tem um esforço grande ali desse Ministério da Economia para fortalecer o universo de startups e desburocratizar, né, o mercado, tornando mais fácil empreendedores montarem suas empresas, abrir suas empresas. Eu acompanho de perto aí o trabalho do Carlos da Costa, que ele foi o mentor do meu TCC na faculdade. Mas eu fiquei curioso para saber aí como é que é isso daí. Boa. A questão é que eles começaram em 2003 um programa chamado Inovativa Brasil, né? Então
antigamente não era do Ministério da Economia, era do Ministério do Planejamento, e eles começaram ali com 10, 15 startups ali, boa parte delas eram projetos ainda, e começaram, né, isso em parceria sempre com o Sebrae Nacional, a potencializar. Com o passar do tempo, eles foram aprimorando os programas. Em 2015, mais ou menos, eles criaram uma spin-off do Inovativo Brasil, que se chama Startout, que também está debaixo do Ministério da Economia, que é lançar startups para missões. Então, já foram startups para a China, para o Chile, para o Canadá, para os Estados Unidos, Portugal, né? Muitas dessas startups voltaram com investimentos para o Brasil. Então, de certa forma, esse trabalho com o Ministério da Economia é a partir do Inovativo Brasil, que agora, esse ano, mas para ser bem exato, agora em janeiro, eles mudaram para Hub Inovativa, que hoje é o maior programa de aceleração de startups da América Latina, que trabalha com startups de diversos segmentos, ligando, fazendo conexões com grandes empresas, assim como hoje nós temos movimentos como Anshan Brasil, alguns fundos de investimento como o BR Angels, né, que é formado por C-Levels. Então, o Sebrae, o Inovativo, o Ministério da Economia, com execução da Fundação CERT e a AB Startups, eles se uniram agora, nesses últimos anos, para fortalecer cada vez mais. E, além das conexões, mentorias, hoje são mais de 900 mentores espalhados pelo Brasil e são mais de 2.500 startups já aceleradas por eles. Nossa, que bacana. E aí tem mais uma dúvida. Que você acha que é o grande projeto hoje, alguns dos projetos ou um projeto que você acredita que tem muito potencial aí, projeto brasileiro nesse universo aí de blockchain e só não vale falar Hathor, que a Hathor é a blockchain brasileira que o pessoal conhece. Você quer que eu cite um nome, um segmento? Pode ser um nome de um projeto, alguma coisa que você está acreditando muito, pode ser um segmento também, se não quiser ser específico, enfim. Bom, eu vejo que esse movimento de criar a questão de tokenização, né, de tokens, de NFT, é um mercado que eu sou fascinado por isso. Nós temos startups voltadas para, né, inclusive participou do programa de vocês aí também, então uma startup que trabalha nessa questão. Eu vejo que por ser descentralizado, por democratizar, e ser focado também para a área financeira, né? Vamos fazer outro dado aí, né? 60% dos investimentos em startups o ano passado no Brasil, né, foram tudo voltado para fintechs. Claro que aí a gente está tendo o movimento de Open Bank, muitas coisas que vieram depois do Nubank, a gente está vendo que o governo não tem escape, ele está se voltando e muitas das coisas que estão sendo testadas via MVP estão sendo indo à consulta pública e, de certa forma, depois eles acabam criando regulamentações. A gente não precisa ir longe também. As insurtechs, por exemplo, né, as pessoas hoje podem ter os seus... pagar o seguro, por exemplo, a partir do seu comportamento de condução, né, e não pela idade ou pela localização que mora ou por onde frequenta. Então, nós podemos fazer seguros hoje fracionados por hora, se eu quiser. Então, coisas que... isso vem tudo por meio dessas questões e eu vejo que toda a base disso aí é blockchain. Então, eu acho que vai chegar um momento que a base para muitas das startups, não somente falando de segurança, mas descentralização, questões de democratização, para que as mais pessoas tenham acesso, né? Popularização é a questão do blockchain, tá? Questões de fintech, a gente não precisa de ir muito longe, falamos aqui que está crescendo cada vez mais. Então, assim, para essa questão que eu acredito muito, e por isso nós investimos numa startup aqui que entra em entretenimento também, já vinculando criptomoedas, blockchain, criptomoedas a esse novo universo que é o metaverso. Na verdade, ressurgindo um metaverso com mais força agora, né, eu vejo que esse é um caminho muito interessante. Não precisamos de ir muito longe. Essa fala de ressurgir, notem aí, o Fortnite era forte já.
no mercado, se tornou mais forte ainda, e há quem diga que ele pode ser o principal, uma das principais plataformas de metaverso já, né, e rede social ao mesmo tempo. Perfeito. E nesse sentido, talvez mudando um pouquinho, mas ainda aqui no Brasil, eu queria entender como você olha para o cenário regulatório, como que as autoridades brasileiras estão lidando com o tema, porque a nossa impressão aqui, pelo menos, é positiva. Nesse momento, a gente tem a aprovação de vários ETFs cripto, a gente também tem a aprovação de sandbox pelo Banco Central em relação a projetos cripto, mas eu queria ver de um cara que está nesse mercado diretamente, como que é o cenário regulatório brasileiro. Bom, vejo que eles têm se esforçado bastante para, de certa forma, direcionar, né, muitas das coisas. Eu vejo que ainda falta buscar essa capacitação, buscar ouvir mais, né, mais do que já estão fazendo, né, consultas públicas e tudo mais. Evidentemente que para não perder um certo controle, como todo, né, governo quer também, eles acabam, de certa forma, não aderindo a muitas coisas que vêm da consulta pública, né? Até mesmo porque isso demanda muito a questão tecnológica. E aí, entrando em termos de tecnologia, a gente pode ver, pô, estamos para implementar, vamos em processo agora o 5G, né? Mas em muitos lugares não tem nem o 3G. Né, quem diga, falando em termos de fintech, aquelas POS, as maquininhas, o pessoal, poxa, mas vai acabar daqui 10 anos, ou melhor, já está para acabar. Eu falo assim, não, eu acho que ainda tem mais um tempo ainda, porque tem lugares ainda que nem internet tem, né, em muitos lugares. Então, assim, eu acho que por ser um país muito recheado, né, de diferenças raciais, diferenças regionais, de culturas e de defasagens também em determinados lugares, eu acho que a gente acaba, de certa forma, tendo que equilibrar. Então, as questões regulatórias também entram nesse patamar. Embora vejo como um ponto positivo né, essas parcerias, como, por exemplo, o Elon Musk aí fazendo a parceria com seus satélites ali para fazer monitoramento, por exemplo, na Amazônia. A gente pode ver o 5G vindo aí. Então, vejo com bons olhos. Eu acho que a parte regulatória e aí essa questão de regulatória nós podemos ver que ela vem depois dos testes, né, principalmente das empresas tecnológicas, das startups, né, essas questões que eu citei do Insurtech, por exemplo, a SUSEP, CNSEG, tudo isso está acontecendo depois que as startups falam, poxa, podia fazer isso. Coisas que talvez que a CVM tem que regulamentar, mas que um dia possa ser feito por tokenização e tudo mais, e não há necessidade de tanta exigência, talvez, de documentações, ou para que eu possa abrir lá um fundo, alguma coisa, não sei. Então, são questões que, de certa forma, acabam com um excesso de burocracia, e o governo tem que ver para isso mesmo, porque isso é o que faz com que o empreendedorismo cresça cada vez mais e a gente saia aí desses patamares, né, de países emergentes de muita burocratização para empreender. Eu costumo falar que no Brasil aquela frase faz muito sentido, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Porque trancos e barrancos a gente sempre está lá. E aí, trabalhando no Sebrae, fiz carreira dentro do Sebrae São Paulo, na sede, eu lembro que eu participei de uma pesquisa, de uma crise antes da pandemia, que era a crise lá de 2014, 2017. Olha que interessante. Naquela pesquisa de chamada Negócios Promissores, a gente viu que boa parte das pessoas que ficaram desempregadas, elas se tornaram MEIs. Em 2016 saiu a lei geral lá para o microempreendedor individual. Em 2017 nós vimos aí um volume grande de pessoas que se tornaram empreendedoras, buscaram empreender de fato, talvez não empreender de forma criativa, ao pé da letra de ser inovador, mas talvez serem empresários ali. Foram mais 7 milhões de pessoas só de janeiro a abril. Ou seja, imagina então quando a gente está falando assim que o brasileiro ele é persistente, ele sempre busca. Nós somos aí o 5º país mais empreendedor entre os países emergentes, né? Legal, eu ia até perguntar para vocês aqui da casa, o Bogo, o Jorginho, a gente costuma olhar bastante para fora, né? Vocês acompanham esse cenário brasileiro? Vou começar por você, Bogo. Você acompanha esse cenário brasileiro ou realmente ainda por enquanto a gente está muito focado lá fora, aqui ainda está, digamos, começando a andar e lá fora já está muito mais rápido? Eu acho que sim, com certeza lá fora está mais rápido, né? O Fabiano falou aí do investimento aqui no Brasil em fintechs.
lá fora, grande parte já dos investimentos na área de finanças por parte dos fundos de venture capital já são empresas blockchain, né? Aqui no Brasil, acho que esse movimento está só começando. Você já tem fundos lá fora, como o A16Z da Andreessen Horowitz, que deu all-in cripto, né? Então, para eles, a Web3 é o futuro do mundo, não tem outra coisa, eu vou me dedicar 100% a isso. É um movimento bem relevante aí de um fundo que tem um nome importante nesse mercado, né? Ao mesmo tempo, a gente tem escutado bastante coisa, né? Vários projetos vêm até nós, porque a gente está aí falando sobre cripto, as pessoas nos conhecem aí do mercado, então vira e mexe, pessoas nos procuram pedindo ajuda para montar isso ou aquilo, e aí tem algumas coisas interessantes. A própria DXA, que é investida do TC, está olhando para alguns projetos relacionados à blockchain, e a gente está envolvido aí, né, nesses projetos. Então eu acho que a gente está começando a ver o surgimento de alguns movimentos bem interessantes, empresas já mais parrudas, vamos falar assim. Eu acho que esse ano vai ter um movimento bom para blockchain. Eu vejo bastante coisa nesse universo de NFTs, e eu vejo bastante coisa também no universo de tokenização de ativos, né, que é um mercado gigantesco, como o Fabiano bem colocou. Enfim, imagina você começar a tokenizar real estate, tokenizar recebíveis financeiros, enfim, são mercados muito grandes que eventualmente vão ser tokenizados, porque a tecnologia blockchain torna a liquidação, compensação muito mais eficiente, né? E também, obviamente, mais segura por ser distribuída, por ser auditável em tempo real. Enfim, todos aqueles benefícios de blockchain que a gente fala bastante aqui. E você, Jorginho, você que veio do mercado tradicional ali, de banco, você acha que agora as criptos estão entrando mais nesse mercado financeiro tradicional? Os caras já estão olhando com mais carinho para esse tema, talvez já estão começando a aportar pessoas ou empresas, né, investidores institucionais que no passado jamais fariam isso. Como que você acha que o mercado tradicional está olhando para o setor agora? Sendo bem sincero, eu ainda acho que ele está tateando muito, né? Você vai ter vão ter exemplos de gente que está mais à frente, mas esses que estão mais à frente, eles vão estar muito abaixo muito acima da média. Por quê? Porque ainda tem uma resistência muito grande, né? Tem muita gente que não entende. A gente está vendo agora os bancos americanos finalmente estão ali querendo entrar mais de cabeça, está tendo um movimento mais coordenado, inclusive está tendo uma saída muito grande de talentos, sejam executivos já de longa data ou sejam pessoas mais novas do mercado tradicional para cripto. Isso é constante, essa migração que vem ocorrendo. Eu acho que ainda tem assim, o fato de não ser um negócio tão simples e ser uma mudança de paradigma, ela pesa muito e, consequentemente, faz com que as pessoas elas tenham muito cuidado, né? Você ainda vai ver muita gente de banco, dentro de fundo, etc. Falando, não, isso é uma pirâmide, isso aí vai acabar, tal. Que é o que falavam na internet lá 20 anos atrás, é a mesma história, né? Parece que nada mudou. Só que é uma mudança de paradigma que ela veio para ficar. A inovação você não mata ela, você pode até tentar segurar ela, mas um dia ela te engole, não tem muito jeito. Eu acho que o cenário aqui no Brasil, ele no último ano principalmente, ele melhorou muito. A gente começa a ver projetos de brasileiros ou com... Por incrível que pareça, tem vários projetos lá fora que têm participação de brasileiros, inclusive sendo CEOs, caras em posições altas, mas são projetos de fato, né, tocados fora do país. A gente começa a ver agora projetos no mercado local começando a nascer. Ainda é muito incipiente, de fato, porque de forma geral, né, começou a ter um movimento maior a partir do ano passado. E a maioria dos projetos... eles já vêm sendo construídos, ou já têm a ideia, já estão no caminho, eles já receberam Venture Fund há algum tempo atrás, e aí, consequentemente, estão um pouco mais na frente, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser eu acho que é um setor que o Brasil tem um problema, né? Que o Brasil ele é meio atrasado para a maioria das coisas.
ou quase tudo. E a gente tem agora a oportunidade de ainda entrar no negócio muito no começo, que pode revolucionar o país como um todo, né? Parece que as pessoas estão começando a enxergar dessa forma. E isso aí eu acho que vai ajudar na construção. Se eu puder chutar, daqui a 5 anos, eu imagino que todas as grandes instituições, todos os grandes fundos, eles vão ter que falar de cripto ou vão ter que falar que estão fazendo alguma coisa em cripto para o mercado ser mais favorável para eles, né? Acho que não é um delírio falar isso hoje. A gente está vendo, mesmo com o mercado ruim, cripto está aqui se segurando. Mercado global ruim, né? Vai desaparecer? Não vai. Né? Vai ter muita coisa que não presta, que vai embora? Vai. Mas o que ficar vai ser assim, vai ser uma oportunidade da vida, né? Não, perfeito. E vamos entrar mais nesses segmentos, então, do que o investimento institucional, que os investidores, o venture capital, está interessado nesse momento. Eu vou voltar para você, Fabiano, porque o que a gente acompanha aqui, a gente está sempre acompanhando e dando essas notícias também, o venture capital, esses investimentos de risco, estão apostando muito forte em Web3, que é considerada a próxima geração da internet, blockchain games e NFTs. E você até comentou também sobre o metaverso aí, eu vejo que você tem até artigos sobre esse tema. Para você, esse é o assunto do momento, esses NFTs, metaverso, blockchain games, são o foco dos investimentos nesse momento? Isso está ditando uma tendência que deve se seguir por 2022? Bom, Nick, de fato faz tudo parte do ecossistema, né, que nós entendemos. O Web3 aí que vai descentralizar a internet, é a nova internet aí, é a continuação daquilo que a internet começou ali, disruptivo ali, em termos de informação, de relacionamento, que entra as questões das redes sociais, vem a inteligência artificial e tudo mais, então eu acho que é uma continuidade. Mas sim, dita a tendência, a minha preocupação aqui em relação a importância, né, desses investimentos é que as empresas, e é o que o Paulo e o Jorge eles falaram também, né, da demora em relação ao avanço, porque se essas empresas, esses venture capital, eles vêm com uma cabeça de, né, ou corporate venture capital, né, que são as empresas que estão investindo em startup e não comprando startup, né, porque comprar startup é fácil, você acaba muitas das vezes matando ali o empreendedor, matando a startup. Agora você investindo, como por exemplo nós podemos pegar aí a própria Austin aqui mesmo, está investindo em startups e independente se ela vai prestar serviço aqui para dentro ou para os concorrentes, pouco importa, ela está colocando, ela está sendo sócia de uma coisa que talvez vai ser muito maior talvez do que todo o grupo, né? A Natura faz muito bem isso aí. Então, tem que acontecer um investimento de fato e não uma compra, né? Eu vou comprar startup ali, você não está comprando um empreendedor, você está matando ali o negócio de fato. E é uma tendência sim, até mesmo porque as empresas têm essa necessidade, as empresas tradicionais têm a necessidade da transformação digital. Né? Muitas, né, nós temos, e aí é o que o próprio Jorge mesmo disse, né, de quebrar esse paradigma de falar, poxa, cara, eu não posso ficar só segurando o osso, eu tenho que, né, compartilhar o osso aqui, eu tenho que fazer com que a minha empresa, a informação seja descentralizada, a informação não seja fixo aqui num lugar, na minha célula, no meu departamento, mas que isso seja descentralizado, que todo mundo tenha acesso. Então, assim, essas tecnologias vêm de fato para fazer com que possa mudar. Então, cada um no seu aspecto. A base eu vejo que sempre vai ser o blockchain, as questões de finanças e tudo mais, nós estamos vendo aí as criptomoedas, os criptoativos, os DeFis, e aí a gente pega em termos de relacionamento, em termos de marketing, em termos de experiência, coisa que talvez eu nunca vou ter a experiência de ir lá para o Japão conhecer, pelo metaverso eu vou conseguir. Então a gente complementa aí a tríplice, né? A base segurança, toda a base tecnológica, nós temos as finanças, nós temos o relacionamento. Relacionamento é o quê? É todo o metaverso, toda essa construção que a gente... eu posso ser uma pessoa que eu nunca vou ser, talvez, né? Porque eu nunca tive coragem de me apresentar no metaverso, por exemplo. Posso me relacionar com pessoas. Isso já, as nossas crianças já fazem isso, né? Os jovens já fazem isso a partir dos games. A gente já está jogando isso aqui para o mercado agora em geral. Fala assim, olha, empresário, empreendedor, você, todo mundo. Agora nós temos essa possibilidade. É claro que
nós precisamos aí sim nós usamos muito o termo, né, evangelizar bastante o mercado em termos tecnológicos, de inovação tecnológica. A inovação hoje é fácil de fazer, agora difícil é a gente entender todo esse aparato de inovação tecnológica. E aí até dando minha opinião aqui com relação ao quanto a gente vai avançar com essas questões, principalmente de criptoativos, criptomoedas e tudo mais, eu acho que a gente até acelera um pouquinho mais, né? Pegando um pouquinho a fala do Jorge, aí, a última fala, eu acho que até 2025, até antes, porque a gente está entrando numa computação agora, né, quântica. Então imagina, se hoje toda a computação é binária, imagina daqui para frente a computação quântica, que eu posso fazer transações e em um segundo faço um ou outro, né, na binária, e em um segundo eu posso fazer 5 transações. Então eu acho que isso acelera cada vez mais com a entrada aí de 5G, novas tecnologias e essa popularização do blockchain, né, o governo utilizando já para o CPF, já autorizando assinaturas para o blockchain, cartórios. Então a gente acaba avançando. Tudo isso é aquilo que nós falamos, nós precisamos de problema, né? Só trabalhamos porque tem problema, né? E aí o problema da pandemia, não defendendo a pandemia, mas o problema da pandemia acelerou muitas coisas que nós talvez levaríamos sim alguns anos, mas agora trouxemos a presente aqui para poder vivenciar. Legal. E eu queria puxar o assunto, você fala bastante de 5G, né? Eu queria até a opinião do Bogo sobre isso. A gente tem um projeto em cripto que se destina a tentar disseminar o 5G, que é o Helium. Como você olha para esse projeto? Não tanto pela parte... É claro, tem a parte do token, que vale grana e tal, mas você acha que ele é capaz de disseminar esse 5G, que é tão importante para a Web3, para a próxima geração da internet, metaverso? A gente gosta desse projeto. O Helium é um projeto bem interessante, que ele é focado no mobile, né? Mas você tem também, no próprio Bitcoin, você tem alguns esforços aí para ter transmissão via satélite também. Então, assim, não é que é a inovação da década, mas é um projeto interessante, que a gente gosta. As máquinas são pequenas, ele é escalável, qualquer um pode... montar um nó na sua casa, né? Inclusive a gente encomendou, mas ainda não chegou a maquininha de mineração. E tá maquininha é o Node do 5G e também a mineração da mesma máquina. Que faz a mineração. Legal. E inclusive tá na nossa carteira, né? A Ilion, ela tem um negócio que é muito interessante, que é o seguinte: no 5G, o sinal, você precisa ter antenas muito perto uma da outra, né? Então, ou seja, o seu CAPEX, né, seu custo, acaba sendo bem maior do que você no 3 ou no 4G, que as antenas elas ficam mais separadas. E aí, até pelo fato do sinal ele ser um sinal mais curto, por causa da frequência, ele tem uma dificuldade de entrar nos locais. Então, a grande tese é que o Ilion ele vai conseguir ser um hub dentro dos apartamentos, né? Ou seja, para fazer como se fosse a entrega, na Amazon, né? Tem o last mile, né? Que quando a última milha que falta para entregar o pacote. Nesse caso, a última milha é o hotspot lá da Ilion, que ele consegue disseminar em lugares fechados, em lugares mais difíceis do sinal chegar a informação. Aí o grande problema ali é porque você pode ter, né, uma briga com os provedores tradicionais. Só que aí você entra na teoria dos jogos. Ou todo mundo faz um conluio e ninguém bota Ilion, utiliza a tecnologia do Ilion, e a Ilion vai achar uma forma, né, de ter acesso à internet, porque o pessoal de cripto ele é meio revoltado, então ele vai dar um jeito nisso, não tenho a menor sombra de dúvida. Ou os caras podem tentar fazer um conluio, e aí uma ou outra empresa ela deserta do conluio, porque fala, cara, eu não vou investir essa grana toda que os caras querem aqui, muito pesado, eu prefiro terceirizar isso e só colocar as antenas mais longe e tal, fazer o serviço que eu faço, mais barato. Então você entra numa teoria dos jogos ali que, teoricamente, para pensar, o equilíbrio ele é mais positivo para a Ilion e para todo mundo utilizar a tecnologia dele. E outra, não tem um concorrente direto. Então é um projeto bem legal, assim, que a gente gosta muito.
Legal. E para fechar aqui, a gente já está quase estourando o tempo, eu queria perguntar para o Fabiano, é claro, você é um investidor, uma aceleradora de startups ligadas a cripto, a outros projetos, mas em relação ao mercado cripto em específico, esses aportes, esse venture capital, pode afetar a descentralização desses projetos? Como que você vê esse possível conflito de interesses? Bom, vejo que os aportes hoje desenvolvidos pelas venture capital e tudo mais, elas têm sido focado mais para o mercado mais tecnológico mesmo, e a gente sabe que a própria tecnologia ela acelera cada vez mais, e aí você pensar em termos de escalabilidade, em termos, né, de resultados mais rápidos. Então eu não vejo com maus olhos isso não, eu vejo como algo positivo, vejo que de certa forma esses aportes, né, eles acabam de certa forma fazendo com que os projetos sejam criados no formato mais de ecossistema. De novo, né, nós vimos aí um dos pontos que pode ter influenciado um pouquinho na questão do Bitcoin, por exemplo, é a KPMG aí, que é uma empresa, né, teoricamente não é daquelas tecnologias, mas, né, a KPMG Internacional investir em Bitcoin e Ethereum, né, a 2TM aí, que é a grande detentora ali, né, do mercado Bitcoin, ela já tem um ecossistema grande de mais de 20 startups voltadas, então é um venture capital que está sendo investido aí, Mercado Livre também, agora, né, investiu no 2TM, Magalu aí, mais de 20 startups só ano passado, a Austin criando um ecossistema voltado para blockchain, então assim, vejo que tudo isso é algo positivo. É claro, a gente só tem que ver que essas venture capital elas têm que andar na mesma toada, na mesma dinâmica, né, do que se trabalha, coisas que até então muitas delas não são regulamentadas, tem que entender isso aí também, então é um risco um pouco maior, mas tudo isso converge ao quê? Criar essas comunidades, esse ecossistema, e dentro do ecossistema ter comunidades. E aí a gente sabe que toda startup, todo projeto com base de inovação tecnológica, ela escala a partir de comunidades. Aí, gente, só para, né, citar um livro aqui legal de organizações exponenciais de Salim Meio, né, que um dos pontos lá do Smart é a questão de comunidade de fãs, criar uma multidão de fãs. E é isso que a gente acaba startando e criando escala para as startups. Então, Venture Capital está com muito olhar nesse tipo de investimento para esse tipo de fim. Legal, Fabiano. É muito legal ter uma opinião aqui que realmente de um cara que está investindo nesse setor, então você sabe quais são as demandas do setor, o que essas empresas precisam ali de aporte, tanto financeiro quanto de intelectual, talvez, de especialidade. É muito legal conversar com uma pessoa como você. A gente recebeu hoje aqui Fabiano Nagamatsu, que é gestor da Austin Move, uma aceleradora de startups, entre elas startups do setor das criptomoedas. Queria agradecer demais a sua participação aqui, realmente muito legal conversar contigo. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar presencialmente. Eu que agradeço o convite aí, foi um prazer conhecer você, Nick, né? Já na intimidade, Nick, Nicolas, o Diego que falou no começo, o Paulo aí, o Jorge. Será um prazer estar aí presente, né? Infelizmente, por uma questão até mesmo de saúde e tudo mais, resolvi, né, preservar mais vocês, né? Porque não. Que vocês estão sadios aí, então sim, mas será um prazer depois contribuir mais vezes com você. Muito obrigado, hein? E agradeço também você ter aceito o convite, que você está com uma situação de saúde aí, mas enfim, espero que esteja bem e de qualquer maneira foi ótimo o papo mesmo que remoto aqui, tá? Bogo, como sempre, muito obrigado por participar. Obrigado, valeu Fabiano, volto sempre aí, melhoras e excelente papo, mais um for the books aí, obrigado. Boa, Jorginho, como sempre, muito obrigado pelos insights. Valeu, pessoal, obrigado mais uma vez aí, Fabiano, melhoras e obrigado pela disponibilidade, Nico, Diegão, até a próxima.